Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de hoje. Meu nome é Daniel Nigri, hoje é dia 13 de março de 2017, uma segunda-feira, e hoje vamos falar sobre um dos assuntos que mais me pedem, ou seja, qual o momento de vender as ações? Na verdade, essa pergunta foi feita lá no grupo de apoiadores, eu respondi lá, e eu estou repassando aqui para as pessoas. Gostaria de dizer também que eu estou fazendo isso de uma forma bem subjetiva para não complicar, porque eu poderia fazer aqui cálculos de fluxo de caixa descontado, dividendos descontados, algumas outras fórmulas que existem, mas eu acho que só complicaria e num canal onde tem tantos iniciantes não valeria a pena. Talvez eu possa fazer isso mais para frente em algum curso em que a gente analise desde o início o que é um balanço patrimonial, o que é uma DRE, o que é um fluxo de caixa, a gente mostra vários indicadores e aí chegaria no ponto de que as pessoas conseguiriam pelo menos entender cada uma das coisas, tá? Como é que se faria esse cálculo. Queria pedir a todos que acessassem o site www.dicadehoje7.com, tem sempre artigos novos, sempre alguma novidade lá para vocês lerem. Hoje, inclusive, já foi postado mais um artigo. Então, vamos começar o vídeo de hoje. Qual o momento de vender as ações? Antes de falar sobre os motivos de vender a ação, é importante a gente entender que cada empresa, elas têm três tipos de risco maiores principais. Então vamos imaginar uma empresa XYZT, que não existe. Ela pode ter risco financeiro e cada um deles eu vou explicar mais para frente. O risco operacional, que tem a ver com a operação dela. E o risco futuro, o que pode acontecer que faça com que essa empresa ou o produto dela possa se tornar obsoleto no futuro ou alguma regulação que faça com que ela não tenha mais rentabilidade esperada. E tudo isso está dentro de um cenário macroeconômico, tanto de mundo quanto de Brasil. A parte macroeconômica eu não vou falar muito hoje, porque a gente fala sobre isso todo sábado. Inclusive, agora sábado passado, teve um vídeo bem interessante sobre o PIB do Brasil e agora quarto trimestre de 2016, que vale muito a pena assistir. Eu sempre vivo falando, a pessoa que quiser analisar a empresa sem entender a economia do país vai ter uma análise com viés, uma análise tendenciosa sem ter a total acurácia que ela poderia ter se ela soubesse a parte macroeconômica. Então vamos falar agora sobre o risco financeiro. Então a gente tem como risco financeiro, o que pode acontecer com a empresa? Pode ter redução da margem bruta e no caso pode ter também um retorno financeiro, né? Quando eu falo aqui risco, seria o aumento da margem bruta, ou seja, seria a redução dos custos de produção. Então tem aumento de despesas administrativas e de vendas, isso tudo eu estou falando como risco, tá? Mas pode ser o contrário também. Excesso de alavancagem, que seria aumento das dívidas. Menor geração de caixa livre, um EBITDA menor ou um EBIT menor, ou um fluxo de caixa operacional menos investimentos menor, menor lucro líquido. Risco operacional. A gente já vê a parte de governança, a gente vê a parte de investimentos que às vezes não deram retorno esperado, ou ao contrário também, investimentos que deram retorno acima do esperado, então seria um retorno operacional. Menor consumo do produto, ou alguns produtos que se tornam inclusive obsoletos. Entendeu? Assim, de cara a gente pensa no disco de vinil, por exemplo, a gente pensa em máquina de datilografar, a gente pensa em alguns produtos que se tornaram obsoletos mesmo. Capacidade ociosa de máquinas e equipamentos por causa das questões de cima. Excesso de manutenção, muito normal na Petrobras, por exemplo.
E a questão do capital de giro, tá? Muitas vezes a empresa, ela muda a operação dela para tentar vender mais e aí ela dá muito prazo para os clientes pagarem, ou senão ela demora muito a produzir, então ela começa a ter aumento de estoque e contas a receber muito longas. Isso faz com que ela tenha maior necessidade de capital de giro, faz com que aumente o endividamento dela e a operação dela para de funcionar bem. Tá? Vamos ver um exemplo aqui em Ambev, que é uma empresa altamente recomendada, as pessoas gostam muito dela e eu vou mostrar algumas questões aqui que às vezes passam despercebido pelas pessoas. Eu estou pegando aqui só os períodos de terceiro trimestre, porque é o último que tem aqui na planilha, no próprio site da Ambev tem, tá? Você entra lá em resultados interativos aqui, e você vai ver que o volume vendido de Ambev no terceiro trimestre de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 é muito próximo, é muito parecido, certo? Em compensação, a receita líquida ela subiu muito, tá? Mas no último trimestre diminuiu aqui, ela se manteve mais ou menos estável. Foi a primeira vez que a Ambev não conseguiu repassar para o cliente o aumento de todos os custos que ela teve, inclusive nesse ano de um imposto estadual. Ela não tem conseguido aumentar a quantidade de cerveja vendida, até porque ela já tem 70% do mercado, é muito difícil ela crescer no Brasil. Então tudo isso a gente coloca como um risco operacional, o que dificultaria, por exemplo, comprar a Ambev. Vocês vão ver mais para frente que eu não preciso ter os 3 casos alinhados, operacional, financeiro e o risco futuro, mas eu preciso ter um desconto para aceitar um erro ou uma falha em qualquer um daqueles riscos, ok? E a gente vê aqui que a margem bruta de Ambev também caiu, ó, chegou no terceiro trimestre já caiu para 59%, que historicamente era perto de 65% a 67%. E a gente vê aqui que, estranhamente, o lucro líquido subiu. Subiu por causa desse imposto de renda aqui positivo. E a gente vê aqui que o lucro operacional, que exclui a parte de financeira e a parte de imposto de renda, caiu num valor abaixo do que foi o terceiro trimestre, inclusive de 2012. Tá? Então a gente vê aqui um exemplo típico do risco operacional sendo afetando aqui a parte financeira e a questão dos impostos estaduais que aumentaram, que é a parte de risco futuro que eu coloquei, a parte de regulação afetando também a parte financeira. Por isso que eu dei o exemplo em Ambev. Então, essa coisa da necessidade de capital de giro seria indicadores de atividades, é muito fácil de ver no balanço de Via Varejo, por exemplo. Mas eu vou passar um pouco aqui. Ó. Risco futuro, tá? A possibilidade de nova regulação, que é o caso que aconteceu com o Cielo há 2 meses atrás, é o que aconteceu agora com o Sanepar, caiu 11% em um dia porque o pagamento de um valor lá não vai ser mais à vista, vai ser parcelado em até 8 anos, só 5% vai ser à vista. Barreira a novos entrantes, novas tecnologias que podem aparecer e concorrer com a da empresa, necessidade do produto no futuro, e aqui eu coloco muito Petrobras. Eu não sei até que ponto Petrobras devia começar já a investir em outras questões e não só petróleo e gás, como ela tem feito. Eu vejo as outras empresas de petróleo já se chamando empresas de energia. Risco macroeconômico a gente fala todo sábado, eu vou passar até rápido. A gente fala de inflação, taxas de juros, baixo crescimento da economia, oscilações bruscas do dólar.
E a gente vê que a questão macroeconômica está bem alinhada para uma alta da Bolsa. Tá? A gente vê que está reduzindo a inflação, está reduzindo taxas de juros, o dólar tem andado pouco brusco ultimamente, tem caído demais, o que mexeu na importação, como a gente viu no outro vídeo, mas também está, enfim, está comportado, né, como a gente fala, e a única coisa que falta resolver é o baixo crescimento da economia e talvez uma melhora aqui na crise política no Brasil. No caso de commodities, eu só coloco uma observação que é obrigado a ver o ciclo da mesma. Então a gente vê que agora o ciclo, por exemplo, do minério de ferro está começando a subir o preço de novo. O papel e celulose está começando a subir o preço de novo. Já o petróleo não, o petróleo está caindo o preço. Então a gente tem que sempre ficar de olho no ciclo daquela commodity para ver se vale a pena ou não, e isso também é uma questão macroeconômica. Só para dar um exemplo rápido, em Itaúsa e em Saraiva, que são dois extremos, mas os dois estão na minha carteira, só para vocês verem que para eu colocar na minha carteira não precisa ser tudo alinhado. Aqui a primeira é que está tudo alinhado, Itaúsa. Setor com maior lucro na Bolsa, teve um aumento do PDD e uma redução da rentabilidade que não afetou tanto assim o lucro dela e que agora deve ser revertido. Risco operacional é muito difícil acontecer porque Itaú é um grande banco, muita dificuldade de entrar novos concorrentes no mercado e além do mais ele tem as melhores margens do setor. E em questão de risco futuro eu vejo aqui contas digitais, mas ele já tem a sua também. E a possibilidade de queda dos lucros com a redução do spread bancário, que já aconteceu no passado e os bancos não deixaram de lucrar porque o juro do Brasil foi até 7,25. Mas é um setor sempre visado para aumento de impostos, mas mesmo assim aí eu estou conjecturando. Risco geral é baixo. Tá? Então, quer dizer, ele entrou na minha carteira, mas entrou também porque ele tem um desconto, porque se tivesse tudo alinhado, como por exemplo, Ultrapar é uma empresa que está toda alinhada, EG, é aquela ENG, né? EG e E3, ela é toda alinhada, mas os dois eu acho esticados, entendeu? E isso é uma análise que acaba sendo subjetiva. Já em termos de Saraiva, a gente vê que o risco financeiro é menos, a empresa gera prejuízo alguns trimestres, a única coisa que vale a pena aqui falar é que gera caixa positivo e que reduziu a dívida. O risco operacional, ela tem problema grave de governança, teve um aumento bom de vendas online, mas nada comparado a outras empresas. E a qualidade do serviço é um pouco pior que algumas concorrentes, principalmente tempo de entrega. Entrada de outros players no mercado é bem possível, que pode causar alguma fusão, e os livros digitais podem alavancar. Então eu botei mais menos, porque a entrada de outros players, se causar uma fusão pode ser bom, mas se eles entrarem e concorrerem com Saraiva pode ser ruim. A questão dos livros digitais pode ser positivo para a Saraiva se ela souber utilizar. Essa é uma empresa que já tem risco alto, daquelas que a gente viu recomendação. Então a gente vê aqui que das 8 empresas, a gente tem empresas aqui de todos os tipos. Tá? A gente tem mais e mais, a gente tem praticamente menos. E esses valores aqui só servem para a gente determinar o risco da empresa. A gente vê, por exemplo, o CVC aqui com mais, menos e mais com risco médio. Por quê? Porque o preço sobre lucro dela hoje está maior do que o indicador histórico. Então a tendência é ela voltar para esse indicador. Como esse valor aqui passou o indicador histórico, é bem possível, tá? Não vou falar que eu vou fazer, que eu vá tirar a CVC da carteira. Tá? Então já fica aí mostrando qual o motivo que eu vendo a ação. Eu vendo a ação quando ela começa a chegar perto ou até quando ela ultrapassa o indicador histórico dela. E aí, mesmo ela tendo risco financeiro, risco operacional, risco futuro bons, ela passa a ter um risco total médio ou até alto. Imagina que esse preço sobre lucro fosse 40.
o risco dela, por mais que ela fosse uma empresa bem alinhada, seria alto. É o caso, por exemplo, de Raia Drogasil. Eu fiz um vídeo sobre Raia Drogasil ainda em outubro, falando perigos em Raia Drogasil. Ela estava R$ 67. Enquanto isso, todo mundo estava recomendando Raia Drogasil. E eu mostrei por A mais B que mesmo que ela continuasse crescendo daquele jeito, que seria impossível, porque chega um momento que ela não tem mais como crescer 30 e poucos por cento e ela continua crescendo, a ação agora já está 57. Entenderam? Então a gente vê que as empresas que têm risco alto e muito alto, elas têm um desconto maior em relação ao histórico dela. E são as empresas que eu tenho uma quantidade menor na minha carteira. As empresas que têm um risco baixo são as empresas que têm um desconto menor. E eu tenho mais na minha carteira. Ou naquela carteira dica de hoje, né? Na carteira que a gente já vê aí há alguns meses no canal. A questão da Vale aqui, como ela é uma empresa de commodities, a gente vê que o risco financeiro é muito difícil a gente colocar ele como mais, porque ele depende tanto do dólar quanto do minério no mercado internacional. É muito difícil. As empresas de commodities, elas têm um problema. Elas só podem melhorar a despesa e o custo delas. A receita, elas não sabem como vai ser. Já, por exemplo, a Lupar é o contrário. Ela sabe qual vai ser a receita dela e ela precisa tentar fazer o máximo para que o custo dela se encaixe nessa receita e gere o maior retorno para o acionista. Já Vale não, ela precisa melhorar ao máximo o custo e a despesa dela para que consiga se encaixar em qualquer patamar de preço que a commodity esteja. Isso, por exemplo, serve para Fibria, serve para Klabin, serve para Suzano, serve para Vale, serve para própria Petrobras, que também é uma commodity, é o petróleo, enfim, tá? A gente vê que é difícil ter um risco futuro mais, até porque é difícil prever, e a gente vê que tudo isso é subjetivo, tá, gente? Bom, eu espero que tenha ficado pelo menos simples para vocês perceberem. Vocês veem que é importante a gente ter um conhecimento, pelo menos médio, das empresas para a gente conseguir projetar isso ao longo do tempo. Tá? É importante ter um conhecimento bom de macroeconomia para a gente poder, ao menos, nem que seja de forma subjetiva, a gente conseguir determinar se essa empresa que a gente está colocando na carteira tem um risco baixo, médio, alto ou muito alto. E aí o resto é cálculo, né? A gente vê qual é o indicador hoje e qual foi o indicador no passado. Enfim, gostaria de agradecer a todos por estarem presentes. Não se esqueçam de se inscrever no canal, quem ainda não é inscrito. Compartilhe os vídeos, avisa os amigos, fala sobre essas informações. Essas informações estão sendo colocadas de graça aqui para que cada vez mais pessoas percebam como é importante, né, a gente ter uma educação financeira, a gente investir o nosso dinheiro, a gente não deixar parado numa poupança ou alguma coisa assim, porque no futuro isso vai fazer a diferença. A gente não tem mais como depender da previdência do governo. E queria pedir também para que se inscrevam na página do Facebook, Dica de Hoje 7.com, né, facebook.com/Dica de Hoje 7. E o site também está aqui, dicadehoje7.com. Como eu falei, já tem um artigo novo hoje também. E acho que é isso, gente. Queria desejar aí boa noite para todos, bons negócios amanhã e abraços.